Eu tô aqui com o meu álbum da Copa, né? Depois de 25 anos, eu consegui comprar meu primeiro álbum da Copa. Eu comprei a versão de capa dura, unicamente porque foi é o meu primeiro álbum, né? Eu nunca tinha conseguido comprar um álbum por vários motivos, né? Principalmente os financeiros, na verdade, financeiros apenas. E esse ano eu acabei conseguindo comprar, me organizei e juntei o dinheiro para comprar um capa dura para eu ter como recordação, né? E isso me leva muito pro lado de como que nós homens temos alguns gostos muito específicos, né? E quando a gente fala dos nossos gostos, as pessoas vão nos entender. Por exemplo, esse álbum, né? Outros homens aí que possam ver essa minha conquista, talvez possam até vibrar, tal qual a gente vibrou pelo Vozinha, né? Caralho, que goleiro bom! Cabo Verde sendo sensacional na Copa do Mundo, gerando novas histórias pra gente, né? Porque nunca é só sobre futebol, né? É sobre a história que a gente tá vivenciando ali. É sobre um cara que tem 40 anos, a gente não conhecia o Vozinha, e do nada, entre várias aspas, né? Porque ele trabalhou por isso, ele conquistou isso, ele mereceu isso que ele tá passando, se tornou meio que o momento, né? Tal qual com, tipo assim, esse cara aqui. Eu abri, eu acho que não vai focar a figurinha, mas eu peguei a extra do Cristiano Ronaldo, né? Ah, pronto, focou. Olha ele aí. Então a extra. Começando agora, e para quem não me conhece, eu me chamo Daniel, eu sou estudante de psicologia, e eu quero meio que falar um pouco de quem sou eu ao longo dos vídeos, né? Coisas que eu gosto, e ir compartilhando com vocês, né? Porque eu quero criar amizades, porque é uma coisa que eu criei boas amizades assim naqueles momentos, né? Por exemplo, quando eu era adolescente, sempre tive uns amigos que a gente saía para beber, para ver algum jogo, né? Mas ao longo do tempo essas amizades elas foram meio que caminhando cada um para o seu lado, né? Fomos escolhendo coisas diferentes e a gente não ficamos juntos, coisas da vida, né? Mas falei com um deles recentemente pra gente poder trocar figurinha. Infelizmente não rolou. Eu tô com essas são as figurinhas que eu tenho pra poder trocar, né? Eu tô com algumas repetidas, algumas várias, né? E tipo assim, juntei um dinheiro e me programei pra poder comprar essas figurinhas aqui. Porque eu disse, cara, a Copa tá chegando. E, tipo, é uma sensação muito boa assistir os jogos da Copa. Essa é a primeira Copa que eu tô acompanhando todos os jogos. E eu tô curtindo muito, muito mesmo. Por mais que tenha tido lá Uzbequistão e Canadá, que foi um jogo de 2-0, inclusive, foi um jogo bom de ver, né, nas circunstâncias. Jogaço, jogaço. É a primeira vez que eu tô vendo todos os jogos da Copa. Eu tô acompanhando a galera. Tá todo mundo falando de futebol e a gente vibra muito com isso, né? De tipo, de como que a nossa amizade de quando a gente jogava futebol na rua era um total desconhecido, a gente apostava o litro de coca, quem perdesse pagava a coca, pode se tornar em momentos mágicos da gente estar torcendo todos juntos pelo mesmo time, né? Mesmo que tenha uma galera aí que torce pra Argentina, se você é brasileiro e torce pra Argentina, você não é brasileiro. Mas, tipo assim, uma coisa que me pega muito, né? É de como que nós homens somos ligados a algumas coisas materiais. E nossas emoções, elas estão muito atreladas ao quão material ao tanto de coisas materiais que a gente consegue alcançar. Eu acho que seria uma palavra melhor essa. Que eu fiz o vídeo de ontem, né? E eu falei muito sobre a questão do namoro. Como que a gente só se permite vivenciar as boas experiências como namoro ou qualquer outra coisa a partir do momento que a gente tem uma questão monetária, né? E a falta do dinheiro aperta a nossa mente ao máximo.
A gente namora, tá com a namorada, tá conversando com ela, do nada pensa, porra, tô devendo tanto e aquela conta vence em tal momento. Isso acontece com as mulheres também, acontece com as pessoas, isso é uma coisa humana. A gente se preocupar por conta das dívidas, as questões de ansiedade, depressão. É um país que sofre muito com transtornos depressivos e de ansiedade, né? Mas o quanto que é visível, né? A gente vê, a gente brinca, tem memes em todas as redes sociais possíveis sobre como que os homens deixam de curtir para poder estar tendo um dinheiro a mais ali ou qualquer outra coisa. E como que a gente faz o inverso também, a gente curte o suficiente, curte muito e acaba vivendo de uma forma muito descontrolada, né? Mas enfim, e aí já é um outro papo, outra coisa. Mas voltando para a questão da Copa, é que por coisas surpreendentes acontecem na Copa. Eu vejo muito isso como a vida é muito Copa do Mundo, velho. Pensem comigo, vários favoritos a conseguir alguma coisa na vida, eles não vão conseguir coisas na vida grandiosas. Tanto por questões de disciplina, maturidade, a cultura daquela pessoa onde ela está inserida. E cultura eu não estou falando só sobre música que a pessoa ouve ou locais que frequenta. É a mistura de tudo isso, né? Porque o ser humano ele é uma mistura de ambiente, cultura, biologia. É uma mistura de todos esses fatores que acaba desenvolvendo um ser humano. Não é um fator isolado, né? Ou melhor, né? Não é só esse fator isolado, como por exemplo um transtorno ou uma doença que possa limitar ou não uma pessoa, né? Mas, por exemplo, e aí eu faço a pergunta para vocês: quem vocês acham melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Deixa eu colocar aqui de novo, porque esse homem aqui, ele não tá focando. Focou. Aê, focou. Consegui. Porque eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, velho. E não acho ele o jogador mais plástico, o melhor do mundo e tal, em todos os aspectos. Mas que a dedicação do Cristiano Ronaldo passa muito pelo lugar da mesma dedicação do Rock Lee, né? Que não era o melhor, mas ele se dedicou ao máximo com o talento que ele tinha, lapidou e se tornou a primeira prateleira que tinha ali naquele momento. Muito criticada nessa Copa no início, né? Não sei até onde Portugal chega, uma outra questão também. A Argentina tá voando. A gente vai pegar agora a Noruega. A gente tem que separar os nossos packzinhos de meme para zoar os caras depois que eles perderem, porque a gente vai passar por cima dos Vikings. E do outro lado tem uma França totalmente embalada. E aí a gente volta para as questões de, tipo assim, Cabo Verde, superações, né? Tipo, a Alemanha, que foi uma seleção que machucou muito a maior seleção da história, que é o Brasil, em 2014. Em 2018 foi eliminada de forma muito estranha, 2022 de novo. E esse ano ela perde para o Paraguai, tipo, de uma forma muito estranha. Porque a vida, ela dá essas reviravoltas, né? A gente não fica pensando, tipo, esse momento bom vai acontecer. Não é só sobre um momento bom, porque um momento bom ele vai acontecer quando ele tiver que acontecer. Mas a gente tem que ir se lapidando e se preparando para que os momentos bons não causem uma euforia. Por exemplo, é um momento de, tipo, eu conseguir um trabalho, cumprir figurinha. Eu vou gastar todo o meu salário em figurinha? Eu não posso fazer isso, eu tenho que me controlar. É um momento bom. E esse momento bom ele não pode se transformar num trauma, né? Numa dívida ou qualquer outra coisa. E caso se torne, eu tenho que parar e analisar como que eu posso sair desse problema ou melhorar a minha situação. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, eu sempre irei recomendar para todos vocês, façam terapia, né? Porque é uma coisa que nós homens deixamos muito de lado, velho. Deixamos muito de lado essa questão da saúde mental. Por isso aqui é muito uma coisa psicológica, né? Essa conquista, eu olhar todos os dias o álbum. Eu não completei o álbum. Talvez eu não complete o álbum, porque é R$7 um pacote. Eu não tenho dinheiro suficiente para comprar todos, né?
Mas é uma parada que eu curti muito fazer. E, tipo assim, vivenciar todos esses momentos de Copa do Mundo tá sendo pra mim muito incrível. Eu acho que pra todos nós, né, pra vocês que possam estar vendo esse vídeo, né, que pô, a Copa do Mundo ela demonstra a forma como nós homens interagimos, como a gente esquece o time do nosso amigo, o amigo flamenguista, o palmeirense, e a gente é corintiano. E aí essa rivalidade ela é posta de lado para que nós estejamos torcendo muito em prol de uma seleção, a do Brasil, e a gente fica brincando, porra, Rafinha não, Casemiro não, cintura de concreto. Aí a gente fica meio que questionando algumas decisões e Ancelotti do nada chega, caralho, bota Martinelli e deixa Casemiro e a gente ganha do Japão num sufoco, faltando 30 segundos de acréscimo do segundo tempo, a gente consegue eliminar o Japão e vencer o jogo, e a gente torce, a gente vibra. E essa vibração ela ocorre também nas nossas amizades, né? Em como a gente vê um amigo de escola nossa que ele era extremamente tímido, ele não conversava direito com as pessoas, mas ele conseguiu um trabalho e hoje ele namora, né? E ele tá tendo uma vida legal e a gente torceu muito para que esse amigo se desse bem na vida. A gente estava em um certo buraco um tempo atrás e a gente consegue meio que deixar um pouco de lado, né, no momento de Copa do Mundo, dar uma respirada e torcer um pouco pelo outro, né? A amizade do homem funciona muito assim, de como que a gente separa os times para jogar o futebol e quem perder paga a coca, né? Para vocês aí, qual jogo que está sendo o mais aguardado, né? Qual seleção vocês acham que vai ganhar a Copa do Mundo? Na minha visão, eu acho que a França seja a favorita. Tem a questão da Argentina ter o fator Lionel Messi, que pode ser uma questão ali, mas a gente vai pegar os caras, provavelmente, né? Se a gente passar da Noruega, a gente provavelmente vai pegar a Inglaterra e depois a Argentina, seja mais ou menos isso, se os favoritos do nosso lado vencerem, né? Para depois pegar a França, e aí seria uma Copa extremamente difícil, e talvez em um cenário que a gente passe para a final, a gente possa repetir a final de 98, né? Que a gente foi eliminado pela França de 3-0. Espero que o resultado seja diferente. E não se esqueça também, né, de curtir, compartilhar esse vídeo. Eu estou criando um canal, mas todos os dias eu estou postando vídeo, né? Não se esqueça também de se inscrever e de compartilhar o vídeo. Deixa o seu comentário aí sobre a Copa do Mundo, o que é que você está achando, qual time que você acha que vai ganhar, se a gente vai passar da Noruega mesmo, como é que vai ser. E se você está torcendo para Cabo Verde também contra a Argentina. Tchau, tchau, gente.